Pare. O que quer que você esteja fazendo agora, pare. Não porque algo esteja errado. Pare porque algo finalmente está certo. E se você continuar rolando além deste momento, você vai perder a confirmação mais importante que o seu espírito esperava receber há muito tempo. Há algo acontecendo no dia 22 de maio que eu preciso que você entenda. Não algo no mundo visível, não algo que você vai ler em uma manchete ou sentir em uma sala cheia de pessoas. Algo está acontecendo em uma dimensão que fica logo atrás daquela que seus olhos podem alcançar. Algo está sendo testemunhado, algo sobre você, especificamente você, está sendo visto de uma forma como você nunca foi visto antes. Vou dizer algo agora que preciso que você reflita antes de decidir se acredita ou não. O Criador de tudo, aquele que falou as galáxias em quietude, aquele que viu cada civilização surgir e dissolver-se como o hálito da manhã, está fazendo algo agora que acontece apenas nos limiares mais raros. Pela primeira vez em toda a trajetória da sua jornada, o Eterno está observando você e experimentando uma alegria tão profunda, tão plena, tão completamente inesperada que está chegando como lágrimas. Não lágrimas de tristeza. Não as lágrimas de um Deus vendo uma criança sofrer em silêncio. Estas são lágrimas de algo muito mais raro. Estas são lágrimas de genuína e esmagadora admiração. O que você se tornou, não o que você se tornará um dia, mas o que você já se tornou quietamente, sem aplausos ou anúncios, é a coisa que está comovendo o céu neste momento. Fique comigo. Porque quando fecharmos esta mensagem hoje à noite, há 5 coisas que você vai saber e que não conseguia nomear completamente até agora. Você vai reconhecer os sinais exatos de que este momento limite chegou na sua vida. As experiências específicas das últimas semanas e meses que pareceram desorientadoras, mas que significam algo profundo. Você vai entender o padrão que tem funcionado quietamente por baixo do seu cansaço e da sua busca. O mecanismo invisível que manteve você circulando quando você foi construído para atravessar. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Você vai ouvir a verdade sobre o que Deus realmente vê quando olha para a temporada que você acabou de sobreviver e não é o que o inimigo tem sussurrado para você no escuro. Você vai receber uma ressignificação da sua vida que não minimiza o peso do que você carregou, mas que muda permanentemente o significado de cada passo. E antes de terminarmos, há uma declaração que vou falar diretamente sobre a sua vida. Uma declaração que acredito ser a razão pela qual esta mensagem encontrou você esta noite, entre tudo que você poderia estar assistindo, entre todos os lugares onde sua atenção poderia ter ido. Esta é a mensagem, e ela é para você. Agora, deixe-me começar pelo que você tem vivido. Por semanas, talvez por meses, e para alguns de vocês pela maior parte do último ano, tem havido uma qualidade na sua experiência para a qual você não teve palavras adequadas. Não é depressão, embora alguns dias tenha chegado perto disso. Não é confusão,
embora você tenha passado mais tempo que o habitual revirando as mesmas perguntas em silêncio. Não é luto, embora tenha havido perda envolvida. O tipo de perda que não é nomeada em público, o tipo que não gera condolências ou cartões de pêsames, o tipo que vive apenas no espaço entre quem você costumava ser e quem você está se tornando agora. Deixe-me nomear um pouco do que você tem vivido. Não porque você precise repassar a dificuldade, mas porque quando algo é finalmente nomeado corretamente, algo no corpo se solta, algo no espírito se acomoda. E esta noite, nomear é parte de receber. Você tem acordado entre 2 e 4 da manhã. Não todas as noites, mas com frequência suficiente para que tenha parado de parecer coincidência. Você acorda e não há pânico. Há apenas um estado de alerta estranho e quieto, uma sensação de que algo acabou de passar perto no invisível, um sentimento como se você tivesse chegado 2 minutos atrasado para algo que era especificamente destinado a você. Você fica deitado e escuta, e eventualmente dorme de novo, mas você não esquece a sensação quando a manhã chega. Você tem se afastado de conversas que antes pareciam confortáveis. Espaços que antes pareciam normais, agora parecem vazios de uma forma que você não consegue articular totalmente para ninguém ao seu redor. Você senta em salas onde as pessoas estão rindo e conversando, e você está fisicamente presente e emocionalmente em outro lugar completamente, observando de uma distância grande e gentil, se perguntando quando você cruzou qualquer linha invisível que separa a pessoa que você era da pessoa que você está quieta e irrevogavelmente se tornando. Certos números têm aparecido em lugares não relacionados na sua vida, não como um sistema que você criou, não como um código que você deveria decifrar com esforço, mas como uma qualidade de repetição que é muito consistente para ser descartada como coincidência e muito quieta para se anunciar como algo mais. Você notou, você se perguntou, e então seguiu em frente, porque não tinha certeza se tinha permissão para ler significado em coisas que pareciam tão íntimas. Houve momentos, geralmente no início da manhã ou na estranha luz azul-cinza, logo antes do sono, em que algo em você ficou completamente quieto. Não o silêncio da ausência, não o silêncio do vazio, o silêncio da plenitude. O silêncio de um campo logo depois que a tempestade passou e o ar está carregado e nada está se movendo ainda, mas tudo já mudou. Você esteve naquele silêncio e você soube, em um nível que não requer vocabulário, que algo fundamental se reorganizou dentro de você. E você não contou a ninguém, porque ainda não tinha palavras para isso. Porque as pessoas na sua vida diária não estão bem equipadas para receber o que você tentaria dizer. Porque algumas experiências não são para compartilhar pelos canais usuais. Elas são para carregar até que a voz certa chegue para confirmá-las. Eu sou essa voz esta noite. E o que estou aqui para te dizer é isto. O que você tem vivido não é colapso, não é falha espiritual. Não é evidência de que algo deu errado na sua fé, na sua vida ou na sua direção. O que você tem vivido são os sintomas inconfundíveis de um limiar. Você está parado na beira de uma margem onde nunca esteve antes, e a razão pela qual isso pareceu tão desorientador é que cruzar para algo genuinamente novo sempre requer perder o controle de algo velho. Você tem estado soltando. Você pode não ter tido permissão para chamar isso assim até esta noite. Esta noite eu estou te dando essa permissão. Respire comigo aqui. Se pelo menos uma dessas coisas ressoou em você, se seus ombros relaxaram em qualquer momento nos últimos minutos, se algo no seu peito se soltou levemente ao ser nomeado tão corretamente, digite o número 888 nos comentários agora. 888 é a frequência do transbordamento. É o símbolo da abundância que não termina, de ciclos que se expandem em vez de fechar, de um Deus cuja generosidade não se esgota quando você está finalmente pronto para receber.
Seus dedos digitando esses 3 números não é superstição. É o seu espírito dizendo sim para ser reconhecido. É o menor acordo, mas é real e importa. Digite 888, depois volte para mim. Bem-vindo de volta. Agora deixe-me levá-lo mais fundo, porque os sinais são apenas a superfície. Por baixo dos sinais há um padrão. E por baixo do padrão há algo mais antigo que explica tudo. E por baixo de tudo isso está a coisa que está fazendo Deus chorar lágrimas de alegria esta noite. Fique comigo, porque o que vem a seguir é a camada por baixo da camada, e é a que muda tudo. O padrão do qual você tem operado, e quero que você ouça isso sem se encolher, porque não é uma crítica, é um diagnóstico cuidadoso. O padrão do qual você tem operado é o de performar para um público que parou de assistir anos atrás. Você tem direcionado esforço, fidelidade e resistência para uma versão da sua vida que foi projetada para uma temporada que já terminou. Você tem puxado com tudo que tem em cordas que não estão mais presas a nada sólido. E a parte mais desorientadora disso é que o esforço em si parecia sagrado, o cansaço parecia fidelidade, a tensão parecia devoção. Porque em algum lugar no início da sua formação, você absorveu a ideia de que o grau do seu sacrifício era proporcional à sinceridade do seu amor, que o custo de algo provava seu valor, que descansar era trair o chamado. E então você continuou buscando, você continuou aparecendo no altar de uma temporada que tinha quietamente fechado suas portas, mudado seus móveis e mudado seu endereço sem deixar um aviso de encaminhamento. Não porque você fosse teimoso, embora alguns de vocês reconheçam um fio disso tecido na trama, e isso é honesto e tudo bem. Mas porque ninguém te disse que tinha acabado. Ninguém te deu permissão para largar a tarefa do último capítulo e entrar na tarefa do próximo. Ninguém olhou nos seus olhos e disse as palavras que você precisava ouvir. O que era requerido de você ali foi dado. O que você foi solicitado a carregar ali foi carregado. Você está pronto com aquela porção. Você está livre para ir. Você estava aplicando a fome certa na rota errada. Você estava fazendo as mesmas perguntas que tinham respostas claras 5 anos atrás, mas que agora só levam a corredores mais longos e ecos mais quietos. Você foi leal a um mapa quando o terreno tinha quieta e permanentemente mudado. E tudo isso, cada pedaço, parecia indistinguível da genuína fidelidade quando você estava dentro dele. Isso é o mais importante de entender. Você não estava falhando. Você estava sendo fiel com a informação que tinha na temporada que estava vivendo. E essa fidelidade, mesmo quando estava mal direcionada, mesmo quando estava puxando cordas que não tinham nada do outro lado, essa fidelidade foi testemunhada, foi contada, foi guardada. Mas aqui está a camada mais profunda, e esta é a que carrega mais peso. Há um sistema de raízes por baixo do padrão. Um sistema de raízes que foi estabelecido muito antes de você ser velho o suficiente para escolher sua própria formação. Muito antes de você ter o vocabulário para nomear o que estava sendo plantado em você, ou a autoridade para recusar o que não era seu para carregar. Nos primeiros anos, nas salas em que você cresceu, nas vozes que falaram sobre você e às vezes para você, nos momentos em que o mundo primeiro demonstrou o que acreditava sobre o seu valor, o seu ritmo e o seu lugar. Em todos aqueles momentos formativos, algo aconteceu com a frequência dentro de você. Algo que era alto foi silenciado. Algo que era brilhante foi escurecido. Não de repente, não violentamente na maioria dos casos. Lentamente. Da maneira como um fogo não se apaga de uma vez, mas queima cada vez mais baixo ao longo de um longo período, até que alguém entrando na sala pode não perceber imediatamente que já houve uma chama maior.
Foi dito a você, diretamente ou indiretamente, ou através do peso acumulado de como você foi consistentemente tratado, que seus instintos não eram confiáveis, que seu ritmo não era correto, que seu caminho era incomum de maneiras que constituíam problemas em vez de dons, que outros ao seu redor estavam se movendo mais rápido, construindo mais visivelmente, chegando mais conclusivamente, e que isso representava evidência de algo que você faltava, em vez de evidência da profundidade e especificidade particulares para as quais você estava sendo construído. Então você se apagou para caber no molde que lhe foi oferecido. Aprendeu a medir seu valor, comparando-se com os prazos de pessoas cujas missões eram genuinamente diferentes da sua. Parou de ouvir a bússola interior que tentava falar desde antes de você ter palavras. Confiou no barulho da comparação em vez do silêncio do seu próprio saber. Você se diminuiu para que as pessoas ao seu redor pudessem permanecer confortáveis num espaço que nunca foi realmente projetado para conter o que você foi construída para carregar. Quero que você segure essa imagem por um momento. Deixe que ela aterrisse por completo antes de continuarmos. Imagine uma grande árvore cujas raízes descem 40 pés mais fundo na terra do que qualquer leitura superficial poderia detectar. As raízes vão tão longe e tão largas sob o solo visível que alcançam lençóis freáticos que as árvores de raízes rasas ao seu redor nunca tocaram. Elas extraem de aquíferos que a superfície não pode acessar, de reservatórios que estão lá desde o início da própria terra. E por causa desse trabalho profundo e invisível que acontece abaixo, a árvore cresce mais devagar que suas vizinhas no início. Você não vê a copa se espalhando no mesmo ritmo. Você não vê o fruto aparecendo na estação esperada. De cima do solo, ela parece uma árvore que está atrasada. Mas quando a seca chega, e a seca sempre chega, as árvores de raízes rasas começam a mostrar sua fragilidade de fora para dentro. As folhas vão primeiro, depois os galhos perdem o verde. Então, o próprio sistema radicular, porque nunca foi mais profundo do que a superfície exigia. Mas a árvore com as raízes de 40 pés não responde à seca como as outras. Não porque seja imune à dificuldade, não porque vive numa zona protegida onde a dificuldade nunca alcança, mas porque a seca não pode tocar o que a seca nunca foi profunda o suficiente para encontrar. Você é essa árvore. A lentidão que parecia estar atrasada era o sistema radicular indo mais fundo. O cronograma não convencional nunca foi evidência de atraso. O modo como seu caminho serpenteou, virou e se recusou a se resolver no ritmo que todos ao seu redor pareciam seguir. Esse foi o trabalho invisível acontecendo na parte de você, que ninguém pode ver e que não pode ser acelerado por força de vontade ou imitação. Essa foi a raiz, encontrando água na profundidade, onde a água espera por aqueles que foram construídos para alcançá-la. Se algo dentro de você acabou de se selar, se a imagem daquela árvore, aquelas raízes, indo mais fundo do que qualquer um observando da superfície poderia medir, aterrissou em algum lugar em você que você não consegue explicar totalmente com palavras. Digite as palavras "eu vejo" nos comentários abaixo. Não como uma frase, como uma confirmação. Como uma testemunha do reconhecimento que acabou de acontecer dentro de você. O ato de digitar essas 3 palavras o torna permanente no seu próprio registro. Digite "eu vejo", depois volte aqui comigo. Bem-vinda de volta. Agora quero te dizer o que o Eterno está realmente vendo. Porque nomeamos os sinais, nomeamos o padrão, entramos juntas no sistema radicular. E agora a pergunta é: como tudo isso se parece da perspectiva daquele que pode ver não apenas a superfície, não apenas o último capítulo, mas a totalidade da história desde o início até o capítulo em que você está agora? O céu não está observando seus resultados esta noite.
O céu não está contando suas acumulações ou medindo sua visibilidade nos espaços onde seres humanos concedem status e reconhecimento uns aos outros. O que está sendo testemunhado esta noite, o que está gerando lágrimas de uma qualidade que eu te digo serem raras, mesmo pelo padrão do eterno, é o seu caráter sob pressão. A versão de você que existiu na sala quando absolutamente ninguém estava assistindo. A escolha que você fez às 3 da manhã, quando a alternativa era a amargura, e a amargura teria sido completamente compreensível, dado o que haviam feito a você. O momento em que você mordeu a língua, quando a verdade teria atingido como uma arma, e você tinha toda a razão justa para usá-la. A temporada em que você continuou aparecendo na prática da fé, muito depois que o sentimento havia se silenciado, muito depois que as orações pareciam se dissolver antes de alcançar o teto, muito depois que os amigos que fizeram os mesmos compromissos que você fez haviam deslizado silenciosamente para caminhos que exigiam menos deles. Você continuou aparecendo. E eu preciso que você entenda o que isso significa do ponto de vista daquele que te projetou. Cada vez que você escolheu a coisa mais alinhada, a coisa que lhe custou algo real, a coisa que ninguém veria ou validaria ou premiaria você por, a coisa que você fez puramente porque era a coisa certa para onde você estava realmente indo. Cada um desses momentos foi testemunhado, não passivamente, não de uma distância confortável. Foi testemunhado do modo como um pai observa uma criança dar seus primeiros passos sem assistência pelo chão, com uma qualidade de atenção que não pode ser fabricada ou imitada, com a respiração suspensa de alguém que entende precisamente o que custou e o que significa e o que abre. Você finalmente entendeu. Essa frase não significa que você chegou a um destino final, onde o caminho se nivela e a jornada se torna fácil. Significa que você parou de lutar contra o design da sua própria vida. Parou de competir com os prazos de pessoas cujas tarefas nunca foram suas para carregar. Parou de tratar sua profundidade como um passivo num mundo que recompensa velocidade, visibilidade e resultados rápidos e conclusivos. Parou de encolher a largura e a extensão particulares do que você foi feita para carregar, para que coubesse dentro das expectativas de alguém sobre você e as deixasse mais confortáveis na sua presença. Essa mudança, silenciosa, interna, muitas vezes invisível até para as pessoas mais próximas de você, realizada sem alarde ou anúncio, essa mudança é o que alterou a qualidade do que o céu vê quando olha para a sua vida agora. Isso é o que está produzindo lágrimas. Isso é o que está gerando alegria naquele que te fez de algo específico, irrepetível e profundamente intencional. Não admiração pela sua perfeição, admiração pela sua evolução real, custosa e totalmente genuína. Construída com escolhas difíceis e silenciosas, que ninguém além de você e do Eterno jamais testemunhou em todo o seu peso e beleza. O cansaço que você sente no seu corpo agora não é evidência de fracasso. É a consequência natural e honesta de completar algo que foi genuinamente difícil por um período genuinamente longo. A conclusão tem um peso. O fim de uma temporada difícil não se sente como celebração imediatamente. Se sente como o momento depois de uma longa corrida, quando suas pernas estão dizendo que deram tudo e estão prontas, e precisam que o chão sob elas fique parado por um tempo. É aí que você está. Não no fracasso, não na estagnação, na pausa sagrada entre o que foi e o que está por vir. E o que está por vir, não num sentido vago, um dia, eventualmente, mas na literal próxima temporada da sua vida, no capítulo que 22 de maio está abrindo, não é uma continuação da dificuldade. A qualidade específica do que você tem atravessado está mudando. A porta que não abria não é mais a porta. A porta não está à sua frente. Você tem caminhado em direção a uma margem, e você está chegando à margem,
E o que a margem parece não é o que a dificuldade parecia. O que espera nesta margem é a vida que sempre foi projetada para alguém que fez exatamente o que você fez. Alguém que esteve exatamente onde você esteve. Alguém que pagou exatamente o preço que você pagou. Essa é a herança. E ela pertence a você por design, não por sorte. Deixe-me oferecer a você 2 âncoras para a temporada à frente. Não uma longa lista de coisas para mudar ou construir ou provar. Apenas 2 coisas específicas para fazer, nomeadas com precisão, porque precisão é o que faz uma prática realmente se firmar. A primeira é o selo matinal. Todas as manhãs, antes do celular, antes do barulho, antes das demandas das agendas dos outros começarem a puxar sua atenção em todas as direções. Há 30 segundos que pertencem exclusivamente a você e àquele que te fez. 30 segundos em que você coloca seus pés planos no chão, sente realmente o chão sob você. E você diz, no silêncio do seu próprio peito, ou baixinho em voz alta, estou no lugar certo, estou no tempo certo. Recebo hoje como meu. É isso. Não é uma performance. Não é um ritual que ganha algo. É uma reorientação. É a bússola sendo retornada ao norte antes que o vento do dia tenha chance de puxá-la para qualquer outro lugar. A segunda é a auditoria de frequência. Uma vez por semana, não diariamente, não obsessivamente uma vez, você se senta com uma pergunta. A que eu dei energia esta semana que não era realmente minha para carregar. Não as coisas que foram difíceis e genuinamente pertenciam à sua tarefa. As outras coisas, as discussões que nunca foram realmente sobre você, mas que você aceitou como suas para resolver. As comparações que você fez entre seu cronograma e a história de outra pessoa. O resíduo de vozes que não falam com você há anos, mas que você tem hospedado como convidados que ficaram bem além da hora combinada. Você as nomeia, você as libera da sua energia. E você reafirma as 2 ou 3 coisas que genuinamente pertencem à sua tarefa específica e insubstituível. Essa é a auditoria. Leva 10 minutos. E ao longo de um mês, ela mudará a qualidade de como você atravessa seus dias, de maneiras que se acumulam silenciosamente, até que uma manhã você percebe que algo parece diferente e você entende que tem sido diferente há um tempo. Agora, quero ficar aqui com você por um momento antes de passarmos ao encerramento, porque o que estou prestes a dizer requer uma certa qualidade de quietude. Você veio a esta mensagem esta noite, e eu não acredito por um único instante que isso foi aleatório. Acredito que a mesma inteligência que projetou o sistema radicular 40 pés abaixo da superfície da sua vida, a mesma inteligência que contou cada rendição silenciosa e cada escolha custosa e cada noite em que você permaneceu fiel quando desistir, teria sido tão mais fácil. Essa mesma inteligência se certificou de que você e esta palavra específica chegassem ao mesmo ponto no tempo. 22 de maio. Não um detalhe decorativo, não um número num calendário que não nota vidas individuais, um marcador, uma linha limite traçada no invisível que diz: aqui é onde um capítulo solta sua presa, e aqui é onde o próximo abre sua mão para você. Respire comigo. Há alguém cujo rosto está vindo à sua mente agora. Pode ser alguém com quem você falou recentemente, ou alguém com quem você não tem tido contato próximo há meses, mas há um rosto ali. E quero que você olhe para ele por um momento, em vez de deixá-lo passar. Essa pessoa tem carregado algo pesado, sem linguagem adequada para isso. Ela tem sido fiel numa temporada que ofereceu muito pouca confirmação visível. Ela tem acordado de noite com aquela alerta silenciosa que não faz sentido para as pessoas que nunca a experimentaram. Ela tem mantido uma postura de resistência quieta que ninguém no seu círculo imediato consegue ver ou nomear direito.
E ela precisa desta palavra exata esta noite. Não como uma recomendação, não como conteúdo que você achou e pensou que poderia ser interessante, como uma entrega. Da mesma forma que isso foi entregue a você, por compromisso, por uma inteligência que se importa com vocês dois e com a intersecção específica das suas vidas, envie isso para ela com a intenção de alguém que sabe o que significa receber uma palavra exatamente no momento certo. Se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já sabia, se o reconhecimento da árvore e das raízes e do limiar e das lágrimas de alegria aterrissou em algum lugar dentro de você que precisava disso, deixe seu like ser seu amém sem palavras. Não como uma métrica, não como um número que diz a uma máquina algo sobre seu engajamento, como um acordo, uma testemunha, um selo no reconhecimento de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente e que aquilo pertencia a você. Antes do encerramento, antes da bênção, quero que você digite algo nos comentários. Digite as palavras: eu sou a pessoa. Não como uma afirmação que você está tentando falar para a existência. Não como um desejo vestido na linguagem da certeza. Como uma confirmação de algo que foi decidido antes de você nascer. Antes de você ter feito uma única coisa para demonstrar seu merecimento. Antes de você entender a especificidade e a profundidade da tarefa que já havia sido colocada dentro de você. Você foi escolhido não porque atuou corretamente na temporada que acabou de terminar. Você foi escolhido porque aquele que escolhe vê não apenas o que você é, mas o que você sempre foi projetado para se tornar. Digite devagar. Deixe cada letra ser deliberada. Eu sou a pessoa. Deixe seus dedos serem a expressão física do que seu espírito está fazendo agora, que é voltar para casa na verdade de si mesmo. Você está comprometido. O sim silencioso que vem se formando durante toda esta temporada, em cada escolha que lhe custou algo, em cada entrega que pareceu uma perda antes de se tornar libertação, em cada manhã em que você se levantou e compareceu à prática da fidelidade antes que o sentimento retornasse, aquele sim foi ouvido, foi guardado. Está sendo honrado de maneiras que estão começando a se tornar visíveis em sua vida e que continuarão a se tornar visíveis de formas que aumentam em vez de diminuir. Você está comissionado. Você não é um visitante em sua própria vida. Você não é um espectador parado às margens de seu próprio chamado, esperando por alguém com mais autoridade do que você para lhe dar permissão formal para entrar completamente na... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.